Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aí dar sequência, né, ao assunto sobre ondulatória e vou trazer para vocês aqui hoje, né, um tema específico que seria ondas sonoras. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o som, as suas características, as suas qualidades fisiológicas, né, que tem, são 3 qualidades aí que existem, e um pouquinho também, não é, sobre o eco, né, que é uma reflexão do som. Tá? Então vocês vão acompanhar aí hoje comigo. A aula hoje vai ser sobre esse assunto, certo? Primeiramente aí, né, vou passar aqui, né, o slide para vocês e aí eu vou fazendo os comentários necessários. Tá bom? Então, dando sequência aí ao nosso assunto de ondulatória, né, que é o assunto principal aí. Então vamos lá. Bom, gente, em relação a ondas sonoras, na última aula que nós tivemos, eu me lembro aí que comentei um pouquinho, né, com vocês, já falamos aí um pouquinho a respeito de algumas características do som, né, lembrando aí que o som é uma onda mecânica, né, o que que significa? Que ele precisa de um meio material aí para se propagar, tá? Nós temos aí o ar, que é um meio material, nós temos a água, ou algum sólido também, né, que pode ser considerado aí um meio material para que essa onda mecânica possa se propagar. Tá? E aí nós também conversamos aí um pouquinho, né, já também falamos a respeito, além de ser uma onda mecânica, o som é uma onda longitudinal. Não é? Ela é uma onda aí que a sua vibração, a direção de vibração é igual à direção de propagação. Tá? Então, nós temos aí algumas características já comentadas aí a respeito do som. E hoje, né, nós vamos falar um pouquinho mais desse tema, da acústica, né, que chamamos aí. Então, aqui, né, você vê, né, só para uma ilustração, nós temos aqui ampliado, né, na verdade, aqui algumas partes, né, da nossa audição importantes, onde essa vibração chega, né? E aí o nosso cérebro acaba fazendo ali, né, todo o acompanhamento disso. Então, essa vibração que vem pelo ar ou algum outro meio, né, passa por algumas regiões aí que não vamos aí entrar em detalhes, né, nessa parte biológica aqui, mas é importante, né, a gente saber aí, né, lembrar aí que é uma onda aí que é bastante comum entre nós e existe aí, né, na verdade, algumas características. Então, vamos falar um pouquinho das ondas sonoras aí. Bom, ah, primeiramente, né, gente, essa imagem eu me lembro também, não sei se vocês se recordam na última aula, né, no último slide aí, para quem não assistiu a primeira parte de ondas, é importante, né, acompanhar aí passo a passo tudo que nós conversamos aí a respeito das ondas, né, a parte ondulatória, os elementos, a classificação de ondas. E essa imagem eu me recordo dela, onde mostrava, né, na verdade, a onda sonora fazendo aí, né, na verdade, o seu papel aí no ar, essa vibração que aqui, né, na verdade, coloca-se como uma expansão e uma compressão no ar. Não é? Então, nós temos que entender o seguinte, que o som, não é, como já foi falado, por ser uma onda mecânica, né, por que ela necessita, né, desse meio material? Porque justamente é nesse meio material que vai acontecer essa vibração, essa compressão, essa expansão. E, de acordo com essas vibrações, nós temos aí a formação do som. Né? Então, aqui, vejam aqui vocês, né, a imagem de um alto-falante, e nota-se aqui, né, pelo desenho, pelo esquema,
que houve, na verdade, uma expansão e uma compressão do ar, né? Isso é muito rápido, né? Você imaginar a vibração que acontece num alto-falante, o ar que está próximo aí a esse alto-falante, vai, com certeza, né, fazer essa compressão e essa expansão muito rapidamente, formando som, né? De uma forma mais simples, né? Se você pegar, por exemplo, uma varinha de bambu e movimentar rapidamente pelo ar, né? Creio que todo mundo já deve ter feito isso. Essa movimentação que você faz com essa varinha de bambu, o que vai acontecer? Vai também ter ali uma compressão e uma expansão muito rápida no ar, próxima àquela varinha. Por onde ela passa, por onde ela vai cortando o ar ali, ela vai comprimindo e depois expandindo. Então, você ouve o som que é produzido pelo movimento, né? Rápido ali é o que você faz também com uma varinha. Né? Da mesma forma, uma corda de um violão, a corda de qualquer instrumento musical, você tem ali vibrações que acontecem, né? E essa vibração ela vai comprimir e expandir o ar que está próximo aí a essa corda, a uma película, enfim. Né? Nós temos aí diversos tipos de instrumentos musicais e também fontes sonoras aí. Tá? Então é essa a primeira ideia, tá? Que a gente tem que relembrar, né, na verdade, a respeito do som aqui. Um detalhe importante, gente, aqui é o que é. Nós temos aqui uma situação, né, um desenho mostrando a velocidade do som. É uma velocidade do som no ar, né, é um valor bastante conhecido, né, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Né? É uma velocidade relativamente alta, né? Nós temos aquelas situações dos aviões supersônicos, eles são aviões que quebram a barreira do som, ou seja, ultrapassa essa velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Ainda mais aí, né, aproximadamente uns 1.200, um pouquinho menos aí, de 1.200 quilômetros por hora. Seriam os aviões supersônicos, tá, que nós conhecemos aí. Então, quer dizer, não é uma velocidade assim tão pequena, não é a velocidade do ar, é a velocidade do som no ar. Tá? O que está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá? Ele está mostrando a diferença, gente, da velocidade do ar na água e no material sólido. Né? Ele pegou aqui o granito, pode ser aí um outro material sólido também, mas percebe-se que a diferença é muito grande, né? Enquanto que no ar, ó, vejam aí, né, a vibração acontecendo, a propagação acontecendo, na água é muito mais rápido. Né? O desenho aqui, né, a animação está mostrando isso. E no material sólido quase nem se vê, mas passa rapidamente, ó, rapidamente o som. Então, é um comparativo, na verdade. Se a gente pegar em números, tá? Só para se ter uma ideia aqui, a velocidade na água, claro que vai depender de uma série de fatores, mas vamos colocar um valor aí próximo, aí está a velocidade na água em torno de 1.500 metros por segundo. Então, repetindo, no ar, 340 metros por segundo, na água, aproximadamente, né, 1.500 metros por segundo. Então, é uma diferença muito grande, realmente. Então, explica aquela situação, quando você vai estar, por exemplo, dentro de uma piscina, e aí você está mergulhado nessa piscina e tenta falar alguma coisa, tenta conversar com alguém dentro da água, né? Você não é que você não vai escutar, você não entende muito o que a pessoa diz. Por quê? Porque a velocidade na água é muito maior do que no ar. Tá? Então chega esse som até você, mas, né, nós não estamos acostumados nesse ambiente. Então, quer dizer, não conseguimos entender bem, né, o que uma pessoa fala dentro da água. E no sólido, tá, como eu já falei, é muito maior. Tá? A velocidade do sólido ela vai
né, ser superior aí aos meios líquidos e aos meios gasosos. Tá? Eu tenho um número aí, né, só para ilustrar, né, por exemplo, o ferro. Né, o ferro, nós temos aí exercícios que dizem que a velocidade do som no ferro é de aproximadamente 5.000 metros por segundo. Né? Então, é bastante diferente aí, né, os valores, né, 340, 1.500, 5.000 metros por segundo, o ferro, tá? Não é o granito, mas... Tá? Então, vamos comparativo aí de como que se propaga. Então, vejam, né, o meio material, gente, ele pode ser tanto sólido, líquido ou gasoso. Tá? Nos três meios, portanto, há uma propagação aí do som. Ok? Então, essa seria aí a imagem, né, essa ilustração mostrando um pouquinho a respeito aí. Essa, só para fechar aqui essa parte, tá, gente? Rapidinho. Essa imagem aqui embaixo, eu me lembrei aqui, né, uma situação que acontecia muito, né? Por exemplo, alguns anos atrás, passava-se trem na cidade, não é? Mais antigos aí lembram disso. Então, o que acontecia quando o trem ele estava próximo, né, da cidade, não dava para ser visto ainda, mas ele já estava próximo, a poucos quilômetros da cidade. O que eu percebia é que o som que esse trem, né, que aquela vibração que ia passando pelos trilhos, chegava, né, rapidamente. Por quê? Porque é um material sólido ali, um material, né, de aço ali, então a vibração acontecia muito rapidamente. Né? E de repente você até enxergaria de longe, né, aquele trem, mas o som você percebia através do metal, né, do aço ali dos trilhos. Então, comprovando mais uma vez que essa velocidade nos materiais sólidos é maior. Tá? Também, né, uma outra observação, gente, a respeito da luz. Tá? A luz sabemos que é uma outra onda, uma outra classificação, né? É uma onda eletromagnética. Então, as ondas eletromagnéticas, nós já também conversamos aí um pouquinho, as ondas eletromagnéticas ela tem uma velocidade no ar de aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Né? Então, compara lá, por exemplo, a luz, né, situação que acontece bastante em exercícios, né, fala-se do trovão e do relâmpago. Você primeiro vê aquele clarão, vê o relâmpago e segundos depois ouve o trovão. Qual a explicação disso? A velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo, porque é uma onda eletromagnética, e o som, que é o estrondo, o trovão em si, ele vem a 340 metros por segundo. Quer dizer, bem menor do que a velocidade da luz. Certo, gente? Então, para comparar aí, né, alguns valores, né, algumas velocidades aí que a gente conversou. Pois bem, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de infrassom, ultrassom. Tá? Na verdade, isso aqui já seria uma primeira classificação, que nós vamos falar do som. Nós vamos falar de três classificações, três qualidades fisiológicas do som. E uma delas é justamente essa que nós vamos começar a falar aqui. Tá? Ele vai citar aqui o infrassom, o ultrassom, né? O que seria, né, esses termos aqui, gente. Tanto o infrassom quanto o ultrassom, eles são sons, são ondas sonoras. Tá? Aquele exame de ultrassonografia, que alguns já devem ter feito, né, basicamente é um aparelho que emite ondas sonoras. Né? Uma onda sonora, mas eu não escuto nada. Sim, você não ouve porque esse som que este aparelho emite é um som, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem, ele é um som que tem uma frequência muito elevada. Tá? Uma frequência acima de 20.000 Hz.
tá? Então, o que acontece, gente, é assim, o ser humano, ele tem um limite de sons que ele pode perceber. Essa faixa audível, tá na imagem aqui, ó, que é bem legal isso, né, observar e anotar, a faixa audível do ser humano seria de 20 Hz a 20.000 Hz. 20 Hz é um som extremamente grave, tá? Então, quer dizer, abaixo de 20 Hz, mais grave ainda, nós não percebemos. São sons muito graves e não percebe. Tá? A gente não consegue detectar, né, essa vibração. Ou sons acima de 20.000 Hz, que são o quê? Sons extremamente agudos, tá? Muito agudos, também não conseguimos perceber. Então, está aí a explicação do aparelho de ultrassonografia. Tá? O aparelho de ultrassonografia, né, passa de 1 milhão de hertz a frequência. Então, quer dizer, é muito agudo, então não conseguimos perceber esse som. Tá, gente? Então, existe essa faixa audível. Alguns animais, existe aí, claro, cada animal tem uma faixa diferente, né? O cachorro, o gato, cada um tem uma faixa audível diferente. Então, quer dizer que eles conseguem, de repente, ouvir sons mais graves, mais agudos do que a gente. Tá? A gente sabe aí, por exemplo, que o cachorro, o gato, eles têm uma faixa audível acima de 20.000. Não me falha a memória, chega a 30.000 ou 40.000 hertz. Ah, então, quer dizer, eles conseguem ouvir sons muito mais agudos do que a gente. Eles ouvem sons que nós não conseguimos perceber. Então, é uma qualidade fisiológica, né, gente, importante aqui do som, e entra, né, nesse conceito aqui de frequência. Tá? Na verdade, aqui nós estamos falando em altura sonora. Altura sonora. Né? Altura sonora, o que seria? Um som alto e um som baixo. O som alto é um som agudo e um som baixo já seria um som grave. É um termo aí que muitos confundem no início, quando se vê pela primeira vez isso. Tem né, na cabeça que som alto, a pessoa já pensa em volume. Não é, na verdade não é. Um som alto, na verdade, é um som agudo. Tá? Então, o som emitido pelo aparelho lá de ultrassonografia, ele é extremamente alto, extremamente agudo. Tá? Então, mas não faz mal, não dá problema para a pessoa? Não dá problema nenhum, só não consegue perceber. Né? Som de 30.000 Hz. É um som muito agudo e eu não consigo perceber, não consigo detectar esse som extremamente agudo. Não faz mal nenhum, né? Tanto é que as gestantes aí fazem exame de ultrassonografia ali com bastante frequência, né? Então elas fazem aquele exame, né, para ver se está tudo ok, né, o seu bebê, e, neste exame, né, basicamente eles são expostos a esse som extremamente agudo. Não há problema nenhum, não tem nenhum dano, né, a saúde, né, a audição nem da mãe, muito menos da criança. Certo, gente? Então, nós estamos falando aqui, ó, da primeira qualidade fisiológica do som, que é a altura do som. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, um desenho mais caprichado, né? Nós temos aqui a faixa audível, mais uma vez aí, né, de 20 a 20.000 Hz, números que a gente tem que gravar, tá? Esse intervalo aqui é o som que nós conseguimos perceber, teoricamente, e aqui uma imagem também, né, do que eu acabei de comentar, ó, o exame de ultrassonografia. Hoje em dia nós temos uma tecnologia aí bem avançada, né? Você consegue ver praticamente aí, né, como se fosse uma foto, né? Mas é uma reflexão desse som, né? O som chega até a criança aí no caso, reflete e o aparelho vai
formando, né, a imagem. Então, na verdade, isso aqui, né, seria uma imagem aí tridimensional da reflexão do som aí conforme ele vai incidindo na criança. Bem bacana aí, né? É bem real, né? Para quem já viu nessas imagens é interessante. Conforme o bebê vai se movimentando também, né? A imagem também vai se alterando, é bem interessante. Então, esse seria um exame bastante comum e nada mais é do que um som extremamente agudo, tá, gente? Um som acima de 20 mil Hz. Aqui agora, ó, já falamos aí, né, da primeira, um pouquinho da primeira qualidade, que é a altura do som, a altura sonora, que tem lá o som alto, que é agudo, e um som baixo, que é um som grave. Depois, nós também vamos falar da intensidade do som e, por último, o timbre sonoro. Tá? São as três qualidades. Tá? Então, se perguntar aí, né, uma questão, alguma coisa, quais são as três qualidades fisiológicas do som? Altura, intensidade e timbre. São essas as qualidades. Bom, vamos lá. A altura, né, gente? Já dei uma adiantadinha, tá? Então, só para deixar registrado aqui. Vamos lá. Vejam aqui, vocês, ó, um detalhe importante, tá? O som grave, que é um som aí que vai ter ali um som baixo, né, um som grave, ele vai ter aqui, gente, uma característica importante, né? Uma grandeza, né, que vai determinar a altura do som, que é a frequência. Então, um som grave é um som que vai ter uma baixa frequência, certo? Um som agudo, ou seja, um som alto, é um som que vai ter uma alta frequência. Nós já falamos um pouquinho dos elementos, né, das ondas, e aí você relembra aqui o seguinte, ó, cara, mas o que é um som com uma frequência alta? É um som que vai ter aí, ó, um número de ondas grande, né? Forma-se bastante ondas aqui, ó, a cada intervalo de tempo. Você vê que o número de ondas que formou-se aqui é maior que nesse segundo desenho. Não é? Então, quer dizer, esse som aqui é um som mais agudo, ele tem uma frequência maior. Aqui já é um som mais grave, já tem uma frequência menor. Tá? Então, o que determina a altura do som é a sua frequência. Tá bom, gente? Uma observação que eu achei legal aqui, essa imagem, seria as notas, né? As notas musicais. Para quem estuda aí algum instrumento musical, seja qual for, né? Deve-se aí estudar muito aí nas notas musicais. E aqui você tem, né? As notas, ó. Então, você tem aqui de dó a dó, né? Você tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uma escalinha aqui, né? Que qualquer estudante de música, né, acaba vendo muito isso. E aí, cada nota musical, olha que interessante, né? Cada nota musical possui uma frequência, né? Possui uma frequência. Então, quer dizer, a nota Ré, por exemplo, ela tem uma frequência aqui, ó, de 294 Hz. Comparado aí com a nota Si, nós temos aqui, ó, 494. Então, vejam aí, né? São frequências, né, bem diferentes. Então, você pode dizer o seguinte, que essa nota Ré, ela é, não é, mais grave, vamos dizer assim, comparado com a nota Si. A nota Si seria uma nota mais, um som mais agudo, né, um som mais alto. Tá? Então, aqui você tem uma escala, ó, de uma ordem crescente, que vai aumentando o quê? Vai aumentando a frequência, vai se tornando um som cada vez mais agudo. Né? Dessa primeira nota aqui, ó, desse dó aqui, ó,
até chegar lá na segunda nota, que também é Dó, né? Mas você percebe que vai aumentando gradativamente aqui, ó, a frequência. Tá? Então, são um exemplo, né, bem prático aí, ó, do que seria, né, gente, esses sons, essa altura sonora. Tá? Então, nós temos essa primeira qualidade aqui. Vamos lá. Segunda qualidade fisiológica é a intensidade sonora. Então, a intensidade sonora, gente, que é o que se confunde, né? Justamente aquela primeira parte que eu disse a vocês, a intensidade sonora é justamente aquela qualidade que vai falar sobre o volume, vai falar sobre o nível sonoro, os decibéis, né, que acabam emitindo uma fonte. Então, a intensidade sonora, aí sim, né, nós vamos falar aqui, não é, em um outro nome, né? Intensidade sonora, nós vamos ter dois tipos de som. Tá? Nós vamos ter aqui, ó, o som forte e o som fraco. Tá? Então, a intensidade sonora ela vai ser, vai receber, né, esses dois nomes aqui, ó, um som forte e um som fraco. O que é um som forte? Som forte, gente, é aquele som que tem um volume numa intensidade maior, né? Então, você pega lá um rádio ou uma pessoa mesmo falando, tá? Um aparelho, você está lá com um fone de ouvido, de repente, lá, né? E você está ouvindo uma música, e os aparelhos geralmente até mostram, né? Qual é o nível sonoro que você está recebendo ali. Tá? Um determinado nível já é prejudicial. Até mostra lá, né, no aparelho lá, né, que ele está muito, muito elevado, né, o volume. Então, é a intensidade, na verdade. Nós temos aí aqui sim, deve-se tomar um cuidado. Por quê? Porque se você receber um som com uma intensidade muito elevada, ou seja, um som muito forte, tá? Aí sim pode dar prejuízo à sua saúde. Você pode ter danos aí, ter perda auditiva. Por quê? Porque são sons aí que tem ali um volume, né, uma intensidade muito, muito elevada. Mas que número seria esse? Um som aí suportável, tá? Que se tem algumas tabelas, você pode pesquisar, né? Se diz aí até 70 decibéis, ele é suportável. Tá? Acima disso, gente, 100, 80, 90 decibéis já causa dano à nossa saúde. Tá? E o mais interessante, quando você pega, por exemplo, um fone de ouvido, geralmente, a grande maioria das pessoas ouve, né, o som próximo a 100 decibéis, se não passar um pouquinho. Né? Então, quer dizer, 100 decibéis já é um nível muito, muito elevado. Né? É um som ali, né, que é muito forte. Então, mas eu não vou ficar surdo porque eu estou ouvindo uma música muito, né, nesse volume. Isso daí, né, gente, o grande problema é que você acaba tendo ali essa perda auditiva, ela é gradativa. Né? Você vai perdendo a audição aos poucos. E aí, né, não percebe, não, é exagero, né? Não dá nada não. Mas dá assim, é problema, né? Você vai a um show, por exemplo, né? Um show lá em torno lá de 120, 125, 130 decibéis. Né? Mas só que assim, não posso ir no show? Pode. Só que você não fica constantemente num ambiente a 120 decibéis. Então, né, a gente acaba se policiando nisso daí. Mas eu trabalho num ambiente que tem máquinas, né, ou trator, um maquinário ali que tem o ambiente tem uma intensidade muito elevada. Então, com certeza, nesse ambiente você vai ser obrigado a usar ali um protetor, tá? Justamente porque sabe-se que é prejudicial à sua saúde. Então, é essa a diferença, tá, gente? Então, altura, só lembrando lá, altura nós temos o som alto e o som baixo. Seria agudo e grave, ok?
Agora nós estamos falando em intensidade sonora, que é um som forte, aí lembra lá do volume, né? Um volume bem elevado, e um som fraco, aquele som, né, que tem um volume baixinho, tá? Que não dá prejuízo nenhum para a pessoa. É isso, tá? E o que diferencia um som forte de um som fraco, gente? Notem aí, ó, seria a amplitude. Tá? A amplitude, para quem não lembra, ó, é essa distância aqui, ó, do ponto médio até a crista ou do ponto médio até o vale. Tá bom? Então, quanto maior a amplitude, mais forte vai ser o som. Você vai ter um volume ali cada vez maior. Tá? Já é um som ali com um nível sonoro, uma quantidade de decibéis, né, elevada. E aqui um som fraco, ó. Você vê aqui uma amplitude bem pequenininha aqui. E aqui uma amplitude bem maior. Beleza? Tudo bem? Então, intensidade sonora, segunda qualidade fisiológica. Para fechar as qualidades, vamos lá, ó. Nós temos aí o timbre. O timbre sonoro, gente. O timbre sonoro é uma qualidade aí também bastante interessante. Por quê? Porque você pode ter aqui várias fontes sonoras que podem emitir a mesma intensidade, a mesma altura, mas percebe-se que são sons diferentes. Né? Aqui você vê, por exemplo, o desenho aqui, ó, de 3 instrumentos musicais, né? Uma flauta, um trompete e um violino. Né? Então, o que acontece? Pode emitir, nesses 3 instrumentos, você pode emitir uma mesma nota musical, ou seja, uma mesma altura, com o mesmo volume, ou seja, com uma mesma intensidade? Pode, tá? As orquestras geralmente fazem isso, né? Você tem ali, né, as notas que todos eles acompanham e emitem a mesma nota musical, então só que percebe, esse é um som de um trompete, esse é um som de um violino, né? Alguma coisa diferente nesses instrumentos? Sim, essa alguma coisa é justamente o timbre, o timbre sonoro. O timbre sonoro é, é aquela qualidade que diferencia sons, né, de instrumentos musicais. Tá? Então, além dos instrumentos musicais, gente, também cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Às vezes você fala com alguém no telefone, ou ouve uma voz no telefone, ou próximo a você, você já reconhece quem é. Ah, essa aqui, minha mãe está aqui perto. Né? Ah, essa pessoa que eu conheço. Então, você, pelo timbre sonoro da pessoa, não é uma pessoa próxima a você, você consegue reconhecer. Não é? Então, quer dizer, ela tem um timbre sonoro característico, né? Dela. Né? Ela tem ali aquele formato de onda que é exclusivamente dela. Mesma coisa com o instrumento. Ó. O formato de onda de cada instrumento, ó, ele é diferente. Mas, né, de repente, eu estou ali numa mesma altura e também numa mesma intensidade. Só que o formato é diferente. Então, quer dizer, o timbre ele vai ser diferente. Tudo bem? Então, gente, essas são as 3 qualidades do som. Tá? Importante aí sabermos essa parte. Aqui um pouquinho também, não vou, né, estender muito, mas vou falar aqui um pouquinho a respeito do efeito Doppler. O efeito Doppler, né, pela imagem aqui, também acho que todos já devem ter reparado, percebido essa situação. Uma sirene, por exemplo, de uma ambulância, né, de um carro de polícia, quando esse carro começa a se aproximar de você, passa por você e depois vai se afastando. Né? Então, existe ali uma fonte sonora, que é aquela sirene. Né? Ele vem de longe, você percebe, está vindo somente, né, ambulâncias, né, que já fazem isso de propósito, que é para pessoas assim já ficarem em alerta. Está vindo uma ambulância, está, né, vindo um bombeiro.
Então você percebe aquela sirene de longe, mas aí conforme vai se aproximando de você, o que vai acontecendo? Vejam aí, tá? Conforme vai aproximando, o som, gente, ele vai ficando cada vez mais alto. Ah, mas o que significa isso? O que é um som alto? Um som alto é aquele som agudo, tá? Então, conforme vai aproximando de você, né, você ali é um observador, tá? Essa fonte está passando ali por você, está chegando a você, então ele vai ficando cada vez mais alto, ele vai ficando cada vez mais agudo. E depois, passou por você, ele vai se afastando, né? Essa sirene vai se afastando de você, e o que vai acontecer? O som ele vai ficando cada vez mais baixo, ou seja, cada vez mais grave. Tá? Então, vejam aqui ó, o desenho, né, que ele tentou representar aqui, um carro, né? Ele está, para este primeiro observador, ó, esse carro está se afastando desse observador 1, então ele tem uma frequência menor. E um segundo observador aqui, ó, tá? Conforme esse carro vai aproximando dele, o som ó, ele vai ficando cada vez mais alto, ou seja, uma frequência maior. Tá, gente? Então, nós temos aqui esse efeito Doppler, tá? Que é justamente essa sensação que nós temos quando essa fonte sonora né, ela está se movendo. Bom, então essa seria aí uma ideia, tá? Do que seria esse efeito Doppler. Tem outros detalhes aí que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante aí. Mas essa seria a parte importante para entender por enquanto. Nível sonoro, também uma tabelinha aqui só mais por curiosidade, tá? É só para vocês observarem esses valores aqui, ó, para se ter uma noção, né? Falei agora sobre a intensidade, né? Ó, vejam aqui alguns exemplos. Concerto de rock, você vai a um show, né? Por exemplo, ó, 120 decibéis, rojões, 140 decibéis, tá? São níveis aí extremamente elevados, aí, prejudiciais, né, para nós. Tá? Mas aqui também você tem ó, tráfego intenso. Você está lá dentro de uma cidade, aí, de repente, buzinas, né, pessoas falando alto, gritando, enfim, ambientes ali que você tem ali, né, você percebe aquela poluição, né, uma poluição sonora, né, literalmente ali. Então você tem ali né, níveis, ó, que podem de repente chegar a 90, 70, 90, 80 decibéis, que é alto, né? É um som aí, um volume aí muito alto. Então é prejudicial, tá, gente? É prejudicial aí, causa uma irritabilidade, né? 70, 80 decibéis já causa uma irritabilidade para a pessoa, quer dizer, já não faz bem para a saúde, tá? Ficar num ambiente exposto, né, num ambiente como esse. E aqui embaixo, ó, já níveis bem menores, ó, uma geladeira em funcionamento, 50 decibéis, uma pessoa falando baixinho, ó, sussurrando, 40 decibéis, tá? E aqui, ó, limiar do som, às vezes você né, percebe ali, né, você está num ambiente bem tranquilo ali, você consegue ouvir até os ventos ali, né, se movendo. Então, níveis aí extremamente, um nível aí muito baixo, tá? Ou níveis aí extremamente elevados, ok? É mais para termos aí uma ideia, tá? De algumas situações do dia a dia da intensidade sonora, tá? Bom, tá terminando aqui, tá, gente? Vou falar um pouquinho agora sobre a reflexão do som, que é né, o que nós conhecemos aí, né, principalmente do eco, tá? Mas aqui também vamos falar de outras situações, ó. O eco, basicamente, é quando você emite um som, este som ele vai se propagar, vai chegar aqui até uma barreira, que a gente chama de anteparo, e este som ele acaba refletindo, ele volta até você. Então, quer dizer, você percebe o som que você mesmo emitiu, tá? Mas para você perceber esse som, para você ouvir o eco, veja bem, tá? Nós temos que ter aqui, ó,
um intervalo de tempo, gente, de no mínimo 1/10 de segundo para ele ir e voltar. Menos que isso, menos de 0,1 segundo para esse som ir e voltar, ele não vai refletir? Ele vai refletir, só que você não vai perceber. Tá? Se você está numa sala de aula, por exemplo, né, você emite um som, esse som ele vai refletir pelas paredes, ele vai refletir, vai voltar até você. Vai formar o eco ali? Provavelmente não, tá? Porque o som ele vai e volta com um tempo menor que 0,1 segundo. Então, você não percebe esse som, o eco que era para ser formado. Tá bom? Quando isso acontece, tá? Quando o tempo ele é menor, olha aí, ó, que 0,1 segundo, nós temos aqui ó, a chamada reverberação. Tá? É uma reverberação. Então, isso é o que acontece geralmente na sala de aula. Já na sala de aula a gente fala, né, o som ele vai refletindo em intervalos de tempo menores que 0,1 segundo e dá, né, um prolongamento da sensação auditiva. Tá? Então, você vê aqui daquela impressão, né, que ele vai ampliando ali dentro o som. Na verdade, é uma reverberação. Tá? É um tempo menor que 0,1 segundo. E tempos aqui ó, de aproximadamente zero, o que né, acontece? O som ele vai e volta, né, praticamente instantâneo. Quando esse anteparo está bem próximo a você, né, o anteparo está muito próximo ali, então quer dizer, o som ele vai e volta com um tempo ali ó, próximo a zero, né, milésimos, né, milésimos de segundo, né, valores extremamente pequenos aí, ó, então aproximadamente zero o tempo para ir e voltar. Então, nesse caso, quando isso acontece, nós temos apenas um reforço. Tá? Há somente um aumento da intensidade sonora. Tá? Você falando né, muito próximo ao anteparo, você percebe ali né, um aumento na sua intensidade. Mas todos esses casos aqui, tá, gente? Veja, e fique claro, né? Eco, reverberação e reforço são exemplos de reflexão do som. Tá? Então, todos eles o som vai e volta. Vai depender o quê? Vai depender do tempo para ir e voltar. Mas se for um tempo maior que 0,1 segundo, se o som demorar 1 segundo para ir e voltar, então você vai perceber com clareza o eco. Tá? Para isso, né, deve-se ter uma distância aí, mínima, né, uma distância suficiente para que esse som possa ir e voltar neste tempo. Tá? Então, é o que diferencia aqui, tá, gente? O eco, a reverberação e o reforço. Tá bom? Qual é a distância mínima para perceber o eco? Vamos lá. Supondo que a velocidade do som seja de 340 metros por segundo, tá? Que é um valor geralmente usado aí nos exercícios. Sabemos agora que o tempo mínimo para perceber o eco é de 0,1 segundo. Tá? Como que eu vou determinar qual é a distância mínima para a gente perceber esse eco? O cálculo é bem simples, gente. O cálculo seria baseado na formulinha da velocidade média. Delta S sobre delta T. Estão lembrados? Mas aqui, ó, o que, que ele fez? Ele colocou o D, que seria o delta S, igual a velocidade vezes o tempo. Né? Então, velocidade vezes o tempo vai ser igual à distância. Então, estamos falando aqui, ó, estamos falando aqui do som que vai percorrer uma certa distância, com uma velocidade de 340 metros por segundo, e o tempo para ir e voltar é de 0,1. A gente está falando um tempo mínimo, mínimo para perceber o eco. Tá? Então, vamos ver aqui ó, o que ele fez aqui. Ele colocou, gente, tá? Poderia fazer de duas maneiras, tá? Mas ele colocou aqui o seguinte, ó, esse som ele vai percorrer a distância D para ir, mais D
para voltar. Ou seja, a distância que ele vai percorrer aqui, ó, d mais d, seria 2d. Tá? A velocidade 340 e o tempo para ir e voltar 0,1 segundo. Então, ó, substituindo aqui, ó, 2d igual a 340 vezes 0,1, não é, que seria a distância para ir e voltar. 2d igual a 34, que é 340 vezes 0,1. Portanto, a distância mínima para que perceba o eco no ar, gente, considerando aí a velocidade de 340 metros por segundo, a distância mínima é de 17 metros. Ok? Então, essa seria a distância que temos, tá, gente? É um valor bastante também usado, bastante trabalhado aí nas questões. E essa distância, lógico, pode variar um pouquinho, dependendo da velocidade, certo? Pode ser produzido eco na água, por exemplo? Pode, só que a velocidade na água, acabamos de ver agora há pouco, ela é bem maior, né? A velocidade do som na água, né, de 1.500 metros por segundo, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, óbvio que essa distância não seria de 17 metros para perceber o eco na água, seria uma distância bem maior, tá bom? Então, essa seria aí, gente, né, algumas informações bastante legais aí para trabalhar um pouquinho sobre o som, tá? Se for uma distância maior que isso, se for 30 metros, beleza, melhor ainda, ó, 30 metros o som ele vai, ele volta num tempo aí, ó, maior que 0,1 segundo, quer dizer, você vai quanto maior for esse tempo de ir e voltar, melhor vai ser para perceber o eco, né? Nós temos aí alguns locais aí que demora mais de um segundo para ir e voltar. Então, quer dizer, você percebe claramente o eco, né? A formação desse eco. E, para isso, lógico, tem que ter uma distância também razoável, né? Maior que 17 metros, é uma distância legal aí para perceber o eco, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Agora, nós temos aí algumas atividades, tá, para serem feitas nessa parte de ondas sonoras aí também. Eu espero que todos tenham aí entendido, não é, essa parte de som, importantíssimo aí nessa introdução de acústica, tá, que a gente está tendo agora, para poder depois seguir um pouquinho mais adiante. Legal? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar em alguns exercícios, tá, algumas questões, envolvendo aí essa parte de ondulatório. Tá bom? Então, boa semana aí de estudos. Bom, gente, qualquer dúvida, procura a gente, coloca lá no post, lá para a gente conversando, tá? E vamos trocando aí as ideias, tá? Para a gente esclarecer todas as dúvidas aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí.